Você está no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que está aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que está na descrição desse vídeo. Valeu! Quando a gente fala, quando você fala do ponto de vista da saúde mental, da saúde física, a gente tem que tratar e tem que falar sobre essas pessoas que são menores de idade e que estão expostas a isso. Ninguém aqui está falando para fumar, para não fumar, para ninguém. Mas só que é uma realidade e que a pessoa chega ao álcool também, tem acesso ao álcool muito jovem e no álcool tem inclusive um reforço positivo para usar, né? Exato. E então, assim, quando a gente está falando de adolescente, qual que é a sua abordagem como profissional da saúde mental? O que você pode falar dessa sua experiência? Então, é importante a gente falar do autocuidado, pegando um gancho no que a Lara comentou. Eu acho que tem tudo a ver, assim, maconha e autocuidado, né? O proibicionismo, né? A proibição, ela atrapalha muito. Porque na hora que atrapalha muito, a gente é quase que um tabu a gente falar sobre redução de danos com adolescentes, né? Então, assim, as pessoas, muitas me acusavam de apologia ao uso, né? Ninguém estava falando que o adolescente sair fumando, né? Até porque é proibido e ele pode ter consequências legais. E eu acho que é isso, é conversar com o adolescente. Ó, fulano, o fato de você fumar maconha na rua, isso tem uma implicação legal para você. Então você vai ficar ferrado a vida toda. E o adolescente às vezes não sabe disso. Então fuma na rua, aí leva em quadra, aí tem que ficar pagando medida socioeducativa um tempão, né? Então é falar sobre isso, é falar do uso protegido, é conversar com os pais também. Eu conversava com os pais, eu falava assim, você prefere seu filho fumando na rua, apanhando da segurança pública, entre aspas, do que o seu filho fumar dentro de casa? Então, assim, é falar desse cuidado, é falar do autocuidado. Às vezes o adolescente ele vai lá e fica o dia inteiro fumando maconha. Será que é interessante? Aí aí deixa de frequentar a escola, um curso, uma coisa que ele goste. Não que a maconha faz isso com a pessoa. É todo o contexto, né? Aí ela só se relaciona com a maconha. Falta de estímulo. Né? Ela precisa se relacionar com a maconha, com os amigos, com a família, com a escola. Né, pensar o futuro também. Então, é isso que a gente fala para o adolescente. Aí o adolescente vai lá, fuma maconha e tem um custo. Aí o pai e a mãe ficam, putz, eu tenho que arcar com isso. A gente problematizava isso. Eu falei assim, até quando você quer que o pai e mãe paguem fumar maconha para você? Você não pensa que você tem que pensar no teu futuro para você próprio bancar a sua maconha? E isso acontecia. Às vezes o adolescente, é verdade, eu nunca parei para pensar. Aí ele começava a dar um jeito aí entrava num curso de menor aprendiz e tal, e aí começava a comprar a própria droga, aí os problemas familiares acabavam. Então é falar disso, dele se preservar, né, do autocuidado também, de não fumar com papel de caderno, que é tóxico, sabe? Então é falar isso, é falar dele se cuidar também. Né? Então, assim, a gente precisa falar sobre as drogas, né? Porque muitos deles não sabem, assim, que, por exemplo, um êxtase hoje, não sabe se é realmente êxtase, e o adolescente não sabe disso. Aí ele vai lá, consome, e aí ele pode ter um surto psicótico, ele não sabe disso, porque é proibido falar, né? Mas ele está acessando, conversando com pessoas que nem sempre estão ali dando a melhor orientação. Então, a gente precisa falar mais abertamente sobre isso, porque ele... querendo ou não, ele está usando, né? Então a gente tem estudos assim que ao longo da vida de adolescente 45% deles já tiveram algum tipo de contato. Como que foi esse contato? E às vezes pode ser um contato prejudicial que expôs uma menina a ficar mais vulnerável a um estupro, por exemplo. Então, a gente tem que falar sobre isso, mas aí não é falar, falar mais abertamente. Mas isso, eu só vou conseguir fazer isso se o proibicionismo deixar de existir. Se existe, é difícil falar. Porque assim, a sociedade vai brigar com você, os profissionais que trabalham com você vão falar que você está fazendo apologia, é muito mais dificultoso falar, né? Então, o proibicionista, ele só atrapalha a educação, né? Uma educação para um uso mais consciente. Você falou de educação, eu lembrei, né? Nós estávamos falando do curso do manual de cultivo e a minha participação no manual foi escrever sobre como lidar com uma abordagem policial. E isso é uma outra coisa que eu fui conhecendo com o tempo, conversando com pessoas da área sobre como lidar com isso e como você agir como cidadão,
e também que é uma coisa que não é falada. Quando você deixa de falar sobre esse tipo de orientação, você deixa uma pessoa muito exposta a certas coisas. E eu não digo não porque a pessoa que está do outro lado ele está pelo mal, não é isso, é porque as coisas acontecem. Uma abordagem policial acontece, é uma abordagem policial em que o policial não se sente seguro, ele vai escalar a violência. Porque quando você quebra esse paradigma assim, de que é um outro ser humano que está lá e que ele também tem medo, tem treinamento, mas tem receio, tem tudo. Então você quebra esse paradigma e você fala, não, olha, então tem coisas em que a pessoa que está sendo abordada ela pode fazer, né? Eu sei que é problemático falar disso, e eu tô vendo a tua cara, porque eu sei que o tratamento é totalmente diferente sobre as situações humanas da vida e sobre a pessoa e sobre tudo, né? Mas mesmo assim eu acho que tem que ser falado, porque eu acho que também você tem que falar o outro lado. Porque justamente quando eu pensei em fazer esse episódio, eu pensei em trazer a Jaque, que é uma pessoa que tem esse lado da vivência médica, e você, que você falou, você é uma confluente canábica, né? Você tem o lado da vivência do negócio. E que muitas vezes você traz coisas que passa, que às vezes não tem a mesma vivência, né? Mas então foi essa, falando lá sobre minha contribuição, foi sobre isso, né? Sobre como reagir a uma abordagem policial. Sim. E eu lembrei disso agora, e eu vi um vídeo de um advogado falando sobre o enquadramento de lei de drogas e sobre como reagir. E ele falou, se você é parado e você tem droga, você não pode falar, você não deve falar nunca que é de outra pessoa, porque você só está trazendo um problema para você. O uso pessoal, isso aqui é uma dica legal, o uso pessoal, ele não tem pena no Brasil. O uso pessoal de drogas, para o seu uso, você no máximo vai passar por uma audiência que a gente chama de admoestação, que o juiz vai chegar lá e falar, olha, meu filho, não pode fumar maconha, não pode não sei o quê. Mas agora, quando você fala que é do teu amigo, você já caiu no tráfico de drogas. E a gente sabe que processo criminal é uma máquina de moer gente, né? Você entra lá, a chance de você viver uma vida de culpado, talvez você nem saia culpado, mas todo mundo vai saber que foi processado, é terrível. É terrível. Então, assim, eu acho que é importante falar sobre os dois lados, né? Porque você falou sobre o ponto de vista médico, mas você trouxe essa questão que ninguém fala, sobre de você orientar e falar, olha, talvez dos males esse é o menor. Podia estar enchendo a cara, por exemplo, eu falei, a pessoa deixou de beber álcool porque começou a fumar maconha. Eu conheço um caso que é mais extremo ainda. A pessoa hoje é usuária medicinal, mas a primeira vez que ela fumou maconha é porque ela queria se matar. Ela tinha tanto terror, tanta aversão ao negócio, ela tinha ouvido tanta ladainha das pessoas falando a informação errada que ela achava que ela ia morrer. E hoje em dia ela usa, hoje em dia ela sai de casa, ela era atleta, parou até de treinar. Ó, que louco, né? Tudo tá bem interligado. Eu gosto muito do que você fala, já que quando você diz que os jovens ele tem que se relacionar com várias outras coisas dentro da sociedade. Se relacionar com apenas uma coisa é sim danoso, indiferente de se é com a maconha. Porém, a maconha, ela é absurdamente ampla culturalmente. Se isso fosse debatido em sociedade, se isso fosse respaldado por políticas públicas organizacionais, a gente teria, sei lá, mais rodas de capoeira, por exemplo, a gente teria mais competições de grafite. A maconha ela está presente em vários fragmentos da cultura brasileira. E sempre teve lá, seja né? Na cultura do picho. Apesar da proibição, nunca sumiu. Exatamente, seja na cultura do picho, seja na cultura do samba, em diversas culturas, principalmente culturas de cunhos periféricos, né? Levando em consideração quem trouxe a maconha para o Brasil. Então, se isso fosse debatido, eu acho que a gente não teria tanto esse problema com os jovens pertinente ao uso da maconha, porque daí ele não ia se relacionar só com a maconha, ele ia se relacionar com a maconha enquanto instrumento cultural. E dentro de um contexto sadio, né? Dentro de um contexto sadio, tipo, você sabia que a maconha veio de tal lugar, é utilizada para tal coisa medicinalmente, foi utilizada em tal religião, é cantado assim, tal coisa, tal ritmo por conta disso, a maconha tem a ver, tipo, fazer com que aquele jovem queira se envolver na sociedade por conta da maconha, por que não? Levando em consideração que ela faz parte de tudo isso.
Agora, pertinente a enquadro é muito complicado. É muito complicado porque quando você fala em um outro lado, Murilo, eu não entendo o outro lado. O outro lado, o lado do servidor público, policial que está vindo me bater. Eu entendo o lado de todo servidor público. Eu, enquanto uma componente da classe trabalhadora e operária, se eu falar que eu não entendo o lado do servidor público, eu tô brincando, tirando com a cara de vocês, mas eu não tô. Porém, eu sou carioca, né? Para quem não sabe, sou genuinamente carioca. Então, eu venho de um estado onde o tratamento policial e o racismo, eles são lidados de uma maneira bem mais ferrenha. E eu digo o racismo mesmo, assim, na capital do Rio de Janeiro, você vai sofrer racismo bem mais pesado do que se você fosse, sei lá, em Joinville. Se for pelas mãos da polícia, pelas mãos da guarda municipal. Então... eu não penso muito no outro quando eu sei que o treinamento do outro é respaldado em cima de racismo, misoginia e uma hierarquia de raça e de classe em cerca da cannabis. Então, eu sempre falo na reação, e eu sempre falo em não confundir a reação do oprimido, a minha fala no caso, né, com as reações e ações do opressor. Eu só estou trazendo esse ponto de vista, porque não é fácil passar por enquadro, mano. E tipo assim, o mais difícil, nessa conjuntura de não legalização da maconha, uma entrevista até que vocês podem conferir ali no Sapaganja, eu fiz com uma mulher negra, maconheira, nordestina, que ela chegou pra mim na entrevista, ela falou assim, pra mim é difícil ter acesso, pra mim é difícil ir na boca, é um monte de cara, é um beco, é escuro, geralmente não tem quem ir, eu vou sozinha. Sim. Tá ligado? E aí ela tem do começo ao fim, né? esse processo de ir lá, daí sai de lá, já é uma mulher negra, né? Um alvo social presente nas piores estatísticas brasileiras, infelizmente, e sofre essa repressão policial se for lésbica, pior ainda, né? Vide Luana Barbosa, que morreu após ser espancada pela polícia por se negar que a polícia a revistasse. Ela olhou pro policial e falou, você não pode me revistar, eu sou mulher. Certo. E ela, como uma lésbica desfeminilizada, riram da cara dela e falaram, não, se você quer se vestir como um homem, você vai ser tratada como um. E espancaram-na até ela morrer. Então, pensar no outro lado é bem difícil. Quando a gente vem de toda essa estrutura, velho. A gente tem que ter consciência que a criminalização da maconha, ela é pautada em cima de uma estrutura que é sustentada por interesses políticos. E também 100% no racismo.